Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 5 de abril. Peço quem não é inscrito ainda nesse canal aqui, que gosta de vir aqui e acompanhar os vídeos dos Jogos do Radar, que vê as videoaulas, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta se a gente deixou aqui de passar alguma informação, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se vocês não concordaram com alguma coisa que eu falei, me ajuda aqui também nessa criação, essa troca é muito válida e compartilha com os amigos. Se serve para vocês também, pode servir para o amigo. Beleza? Vamos embora! Começando aqui pela Copa do Rei, vou deixar a Libertadores Sul-Americana por último, tá? Aqui no Radar Esportivo. A gente tem Barcelona e Real Madrid, a semifinal da Copa do Rei. Quanto é que foi o final do jogo hoje do Bilbao? Tava 1-1, o Osasuna estava se classificando. O Osasuna passou, né? Final da Copa do Rei, o Osasuna. Bela campanha do Osasuna na Copa do Rei. A gente teve o primeiro jogo em Madrid. O jogo foi 1-0 para o Barcelona. Cadê? Foi esse jogo aqui, né? Dia 2 de março. Foi 1-0 para o Barcelona. E nesse jogo eu lembro que eu comentei que o Barcelona fez uma partida impecável defensivamente, né? O Real Madrid criou pouquíssimas chances de perigo. O Barcelona conseguiu sair bem para o contra-ataque. Eu estava fazendo o live desse jogo, né? Com vocês, estava fazendo uma livezinha explicando as minhas entradas, passando um pouquinho da minha visão. E foi um jogo onde a gente conseguiu pegar desculpa, os cantos do Real Madrid, né? Eu tentei ainda mordiscar alguma coisa ali no limite do primeiro tempo. Cheguei a comentar que o Barcelona estava começando a querer sair um pouco mais para o jogo, e numa falha do Real Madrid, se não me engano foi um lateral, alguma coisa assim, o Barcelona fez o gol. Eu quero ver se tem escalação aqui. O Ronald Araújo vai jogar. Estava vendo hoje tipo um comparativo do quando o Ronald Araújo joga, né? Que o Vinícius Júnior não consegue criar. Acho que vai ser um jogo aqui que, se o Barcelona vier bem fechado, das duas, uma. Ou a gente vai conseguir trabalhar esse lei ao Barcelona, tá? Nessa correção de preço, o Barcelona vier bem fechado, tiver de dificuldade ainda em conseguir criar as jogadas, tá? Ou a gente vai ter um jogo para over 1,5, que tá baixa a cotação, né? Difícil pegar alguma coisa. Não sei se é uma boa pegar o meio HT, não. Não sei se o Real Madrid também vai se expor muito, com medo de tomar o gol do Barcelona e ficar mais complicado para o Real fora de casa. Mesmo não valendo, deixa eu ver, Barcelona em casa 2-1, os últimos 5 jogos, tudo na casa do Real Madrid, pelo menos marcado aqui. Vamos ver se a gente vai ter uma correção de preço aqui do Barcelona, ou ficar de olho no mercado de gols para o final da partida, tá? Ali para o segundo tempo, tentar pegar o limite. Copa da Itália, Cremonese e Fiorentina. Ontem eu falei errado, né? Falei que, até comentei lá no vídeo dos Jogos do Radar, que eu tinha falado que era um jogo só, e errei. Eu tinha feito a confusão com a DFB Pokal, e com a Copa da Holanda também, né? Que estava em Copa. Mas as semifinais da Copa da Itália são 2 jogos. Até as quartas de final não eram. Hoje a gente teve um empate numa pancadaria, entre aspas, entre Juventus e Inter, 1-1. O Quadrado abriu o placar 1-0, no meio para o final ali do segundo tempo, e de pênalti o Lukaku empatou 1-1. A gente tem aqui Cremonese e Fiorentina, que poderia ser um jogo bom, por ser um jogo só, mas tratar de primeiro jogo, pode ser um jogo bem mais truncado, tá? Esse under 3,5 aqui não é ruim não, tá? Não é ruim não. A Cremonese que eliminou Napoli e Roma, né, da Copa da Itália. E a Fiorentina, eu não vou lembrar quem a Fiorentina eliminou. Pode ser o Milan? Não, o Milan caiu para... O Milan caiu pro Torino. Não vou lembrar. Mas vamos pesquisar aqui no SofaScore rapidinho. Quem que a Fiorentina eliminou na Copa da Itália? Ó, a Fiorentina eliminou a Sampdoria. E o Torino, que tinha passado pelo Milan. Isso aí.
A Cremonese eliminou Napoli e Roma. Esse jogo aqui pode ser um jogo chato, tá? Cuidado. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou tentar buscar alguma coisa no limite. Mas depende muito de como o jogo vai estar. Não é porque tem jogo que eu faço entrada. Comento com vocês direto, né, lá no meu grupo VIP. Comento no grupo free também. Só faço entrada se eu tiver a leitura pro jogo. Posso errar. Como errei hoje. Errei bastante coisa hoje. Hoje foi um dia fraco para mim. Fiquei ali no 0 a 0. Tô gravando esse jogo aqui no final do dia mesmo, 11h40 da noite. Esperei acabar o jogo do Santos. E foi um jogo que eu já tinha dado boa noite pra galera, que cheguei em casa aqui e me avisaram que tinha 12 minutos de acréscimo no jogo do Santos. Eu vim pegar o canto e gol. Foi isso que pagou a meia-noite. Porque o dia pra mim ia ficar no 0 a 0 aí, um dia fraco. Mas é isso. Às vezes a gente vai ter uma leitura errada, né? As coisas não vão acontecer e a gente vai ter coisas boas. O mês, a gente tá com o mês positivo ali. 4 dias, né? Estamos com 1.3 stakes de lucro, assim, mais ou menos. Na DFB Pokal a gente tem 2 jogos e hoje a gente teve a surpreendente, né? Eliminação do Bayern de Munique para o Freiburg dentro de casa. Já foi a estreia do Tuchel, né? Eu vi até um memezinho, né, do Nagelsmann, que tinha ganho acho que de 5-0 e 4-1 do Freiburg as 2 últimas partidas. E o Tuchel entrou e foi eliminado pelo Freiburg. A gente tem Nuremberg e Stuttgart. O Stuttgart que não vem bem na Bundesliga. O Nuremberg aos trancos e barrancos, né, na Bundesliga 2. É um jogo que pode daqui a pouco se tornar um jogo de Bundesliga 2, né? Mas ainda tem a diferença ali de nível, tá? Acredito que o Nuremberg, mesmo com o apoio da torcida, vai ter um pouco de dificuldade contra o Stuttgart. E o Stuttgart na frente do placar. Até o placar 0 a 0 o jogo pode ser chato. Mas se o Stuttgart abrir o placar pode ser interessante, porque a gente vai ter o Nuremberg indo para cima e cedendo espaço para os contra-ataques, tá? Pode ser interessante o mais 1,5 aqui. Mas vamos ver. Meio HT já tá com mal de boa aqui de pré, né? Mas eu prefiro pegar o mais 1,5, tá bom? Um jogo que eu gosto de pegar aqui, meio HT, vai ser esse jogo aqui, do Leipzig com o Dortmund. Até a cotação mais baixa. Esse mais 1,5 aqui eu acho barbada, hein? Bater. Acho barbada. A gente tem um grupo de alavancagem, né? Que é free para todo mundo. Na descrição do nosso grupo free, tem a descrição aí no vídeo também. A gente tem lá o linkzinho do grupo de alavancagem. A gente já quadruplicou nossa entrada. E acho que esse jogo aqui amanhã vai estar, tá? Esse mais 1,5 junto com uma outra duplinha aqui. Mas a gente tem um Leipzig que vem mal na temporada agora no final, né? Comentei isso e teve gente que me criticou porque não entendeu muito o que eu falei. Que eu não achei vexatório esse 7 a 0 aqui pro City, né? De como foi a situação. O Leipzig na Alemanha foi 1 a 1 o jogo, jogando bem. Estava segurando o City até o finalzinho do primeiro tempo, mas aí teve um pênalti escandaloso que eu achei. E no final do último lance da partida, um escanteio, um 2 a 0 para o City. Aí você já volta para um jogo com um pênalti onde foi inexistente, um 2 a 0 City, você tendo que virar o jogo, aí você já praticamente relaxa, né? E o City atropelou. Mas depois disso vieram 2 derrotas, onde o Leipzig caiu no campeonato alemão de 3º para 5º, se eu não me engano. Já perdeu a 4ª posição para o União Berlim ou Freiburg. Foi para o Freiburg, que acho que o União Berlim é o 3º. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, União Berlim e Freiburg. E o Leipzig caiu para 5º, tá? E 6º acho que é o Frankfurt que está chegando. Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. Só para comentar direitinho. Minha memória não é muito boa, mas vamos ver. Ó, isso aí, ó. Bayern de Munique, Dortmund, União Berlim. Não dá para vocês verem aqui mais. Bayern de Munique, Dortmund, União Berlim, Freiburg, Leipzig, 5º. Já tem 2 pontos atrás. O Frankfurt está 6 pontos atrás do Freiburg, né? O Leipzig ainda está na competição europeia. E tem um Dortmund que vem, né, de uma derrota acachapante. Não acachapante, mas de como foi essa derrota, né? Uma falha bizonha do goleiro que abriu o placar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique fez 4 a 0. Depois o Dortmund deu uma apertadinha, né, para fazer 2 gols, mas com o Bayern bem relaxado
E o Bayern, mais uma vez, a passos largos, vai ser campeão da Alemanha. O Dortmund pode voltar a ser campeão, né? Acho que o Dortmund foi campeão há 2 temporadas atrás, na DFB Pokal. Deixa eu ver aqui. DFB Pokal 21-22 foi o Leipzig. 20-21 foi o Dortmund, em cima do Leipzig. Então, os dois últimos campeões, né? Leipzig e Dortmund. Aqui vai ser difícil fazer uma coisa para match odds, tá? Só se a gente tiver, dá um exemplo. Dortmund abriu o placar. Aí essa cotação do Leipzig, ela vem a... Já que tem um favoritismo aqui, vem a, sei lá, 3, tá? Ou a cotação Tá, mas vamos lá. Dortmund abre o placar, essa cotação Leipzig abre a 3. Cara, vai abrir muito baixo essa cotação. Dá para tentar ver se o Leipzig volta mal, volta desconcentrado para tentar pegar essa correção de preço. Ou o Dortmund abre o placar e essa cotação do Dortmund vai a 1,30, assim, por exemplo, em 40, e vê o Leipzig começando a atacar ali, o mercado, opa, já começa a assustar e começa a corrigir a odd do Borussia Dortmund para cima. Tá? Mas trabalhar um lei, a pior equipe em campo, como eu fiz hoje no jogo do Chelsea-Liverpool, né? Teve mais um 0x0, 4 0x0 seguido, 6 empates seguidos. Eu peguei o lei, a equipe do Chelsea, e mantive até ali o final do primeiro tempo. Então foi uma correção interessante, eu abri a 2,20, fechei a 2,70. Mas é um lei que eu trabalho há muito tempo, por mais tempo. Essa correção de preço, eu tento pegar ela num espaço curto de tempo, se tem alguma correção ali que o mercado vai se assustar. Se não, eu saio da posição. E ficar de olho no mercado de gols, acho que o jogo aqui vai feder a gol. Esse mais 2,5 aqui eu acho muito interessante. Vai estar com uma odd muito baixa. E o ambas marcas eu acho bem interessante também. Na Copa da Holanda, a gente teve hoje o PSV se classificando, né? Para cima do... lembrar o nome do time aqui. Spakenburg, que é o time da 3ª divisão. Foi um 2x1, onde não jogou bem o PSV, tá? Fala de Ajax também, para mim, outro jogo que vai cheirar demais a gol. Mais 1,5 também é uma duplinha que eu quero fazer junto com esse Leipzig e Dortmund aqui. Pegar o head-to-head entre eles, ó. 3x2 Feyenoord, 1x1 Feyenoord e Ajax, 3x2 Ajax e 2x0 Ajax. E um 3x0. Então, os últimos 5 jogos, 5 deram mais gols, né? Mais de 1,5 em 2 e mais de 2,5 nos outros 3, com 5 gols em 2 partidas. Eliminatória é um jogo só, né? Pra não falar besteira. Depois é Feyenoord e Ajax. Será que são 2 jogos aqui também, cara? Deixa eu ver aqui. Não, acho que é um jogo só. Acho que é um jogo só. Porque senão aqui teria outro jogo marcado, né? Deixa eu ver. Feyenoord e Ajax. Aqui para 5 do... Ah, não, tá certo, é óbvio. 5 do 4 é amanhã. É um jogo só, então. Ajax pega o... Aqui, ó. Feyenoord, senão seria um pouco mais perto. Então é um jogo só aqui. Então, a partir daí, do momento que uma equipe abre o placar, acho que o jogo, mesmo no 0x0, vai ser um jogo bem para over, tá? Mas a partir do momento que a equipe abre o placar, pode ser interessante pegar também esse limite no desespero. Beleza? Alguma coisa em match odds aqui, eu irei pular. Na Premier League, a gente tem o West Ham contra o Newcastle. Newcastle que vem de uma excelente vitória contra o Manchester United. E o último jogo do West Ham foi, se não me engano, uma vitória também, né? Foi vitória para cima do Southampton 1x0. O West Ham que vai se distanciando, tentando se distanciar da zona do rebaixamento. Hoje a gente teve a vitória do Brighton para cima do Bournemouth, né? Que eu falei... Opa, apagou aqui. Vai sem luzinha que eu... Mau contato aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vamos ver se vai assim. A vitória do West Ham para cima do Southampton, que foi se afastando. O Bournemouth perdeu hoje para o Brighton, né? E o Newcastle que venceu o último jogo, o Manchester United 2x0, uma bela partida do Newcastle. Tá? Aqui, 4 horas, vai ser os horários das Copas, né? 3h45 aqui, Copa da Itália 4, Copa do Rei 4. Vai ser difícil ter concentração para esse jogo aqui.
mas fazendo alguma coisa eu vou tentar buscar um mercado de gols, tá bom? Deixa eu ver os últimos jogos do West Ham dentro de casa, para passar para vocês uma melhor. Ó, são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Só empatou com o Aston Villa. Tem um jogo aqui da Europa League, né, o 4-0 contra o AEK. E vitória contra o Southampton e contra o Nottingham Forest. E o Newcastle, fora de casa, bateu o Nottingham 2-1, perdeu para o City 2-0, para o United 2-0 e para o Bournemouth foi um empate 1-1. Não vem tão bem fora de casa o Newcastle, né? 2 derrotas para times teoricamente maiores. Um empate com o Bournemouth, aí um empate fraco e uma vitória contra o Nottingham. Às 16 horas também, Manchester United e Brentford. O Manchester United sem Casemiro, que pegou um gancho aí. Casemiro fez muita falta contra o Newcastle. Pega o Brentford, que está em nono. O United, que viu o Brighton vencer, encostar em 4 pontos, né? E precisa vencer mesmo com 2 jogos a menos, que o Tottenham é importante, né? E subindo na tabela. Dentro de casa, o United tem a 4ª melhor campanha, 9 vitórias em 13 jogos, é excelente, é muito bom. E o Brentford, fora de casa, é o 9º melhor visitante, 3 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos de United dentro de casa no Trafford, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, só empatou com o Southampton em 0-0. E o Brentford, fora de casa, vem de um empate com o Brighton 3-3, excelente jogo, né? Vitória para cima do Southampton 2-0, a derrota para o Everton 1-0, empate contra o Arsenal 1-1 e empate com o Leeds 0-0. Que pode ser um jogo de Beck e United, mas cuidado, tá? Tem que ver se o United vai estar bem no jogo. Não botaria esse Beck aqui em pré. O empate anula pode ser um pouco melhor do que esse Beck pré aqui, tá? Mesmo acreditando na vitória do United, eu acho que o United pode sentir a falta do Casemiro no meio campo, como sentiu contra o Newcastle, e ceder espaço para o adversário contra-atacar, tá bom? Fred e o McTominay aqui, e no Brentford, Ivan Toney, matador. Na Primeira Liga de Portugal, Gil Vicente e Sporting. O Gil Vicente 13º, o Sporting 4º, né? O Sporting que não vai chegar entre os 2 primeiros, vai ficar para Porto e Benfica mesmo, o título com o Benfica e o Porto em segundo, brigando com o Braga, né? Braga que deu uma boa melhorada. Dentro de casa, o Gil Vicente tem 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 11 gols feitos, 11 gols sofridos, ó. Tudo igualzinho. E o Sporting fora de casa, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Pegou bastante Sporting fora de casa. Gil Vicente, nos últimos jogos em casa, vitória contra o Marítimo 2-0, empate com o Vizela e Arouca 1-1 e a vitória contra o Vitória de Guimarães 2-1. Sporting fora, em de 4 vitórias seguidas, 3 na verdade, né? Empate com o Arsenal na Europa League, teve a classificação nos pênaltis, mas bateu o Portimonense, o Midtjylland na Europa League e bateu o Chaves 3-2. Aqui acho que pode não cravar uma vitória do Sporting, tá? Acho que eu prefiro ficar de olho no mercado de gols aqui, ó, do que no empate anula do Sporting, tá? Vamos ver. Eu gosto do time do Sporting jogando, é bem ofensivo. Vamos ver se vai dar um padrão aqui. Deixa eu só ver o próximo jogo do Sporting. Ah, não, é Casa Pia. Então aqui é todo titular mesmo, né? Poderia... Esse jogo contra o Casa Pia aqui pode haver um descanso dos titulares, tá? Para pegar a Júlio. Vamos ver. E vamos lá falar. Vamos falar primeiro da Sul-Americana, depois a gente sobe para falar da Libertadores. Bolívia, Oriente Petroleiros contra o Estudiantes de La Plata. Lembra do Petroleiros? Foi o time que tomou de 9 pro Fluminense, 10 pro Fluminense. Não foi uma pancada assim? Não sei se eu estou confundindo o Oriente Petroleiro, mas acho que era na Sul-Americana. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui do Oriente Petroleiro. Na quinta-feira. Aqui, o Oriente Petroleiro. Como é que tá na Bolívia o Oriente Petroleiro? Só para ter a curiosidade. O Oriente Petroleiro é o 8º. 8º. Não deve ser lá essas coisas, né? Deixa eu só ver se é o Oriente Petroleiro que jogou contra o Fluminense. Não, não foi. Acho que não foi. Acho que não foi o Oriente Petroleiro. Foi outro time da Bolívia. Depois eu boto aí pra vocês. Ah, foi aqui, ó. 10-1.
Fluminense e Oriente Petroleiro. Que massacre, né? Não deve ser lá essas coisas, o time do Oriente Petroleiro. Você deve fazer alguma coisa aqui, mas tem altitude lá, né? Tem altitude lá. Acho que é melhor ficar de olho no mercado de gols aqui. Vamos ver se vai dar pra ver o jogo. Acho que a Bet365 tá passando os jogos, tá? Do Sul-Americano Libertadores. Interessante. Fortaleza e Palestino. Palestino do Chile. Ficar de olho aqui no Beck Fortaleza. Pode ser interessante. Hoje a gente teve o empate do Goiás, né? 0-0. Danúbio do Uruguai contra o Emelec do Equador. Jogo que eu vou pular. América Mineiro e Peñarol. Lembra na temporada passada, não foi? Que o América Mineiro estava na Libertadores? Que passou da pré-Libertadores, né? Sempre conseguindo fora de casa o resultado. E quando jogava em casa, quando foi do grupo do Galo, Del Valle, América Mineiro e mais alguém que eu esqueci. O América Mineiro perdeu todos os jogos dentro de casa, tendo odds mais baixas, né? Bem mais baixas que a ação em 95, tá? Acho que o mercado já deu uma boa regularizada nessa odd do América Mineiro, que pega um time bem casca dura, tá? E o América Mineiro tá na final do estadual. Então aqui pode ser interessante ficar de olho nessa correção de preço aqui do América Mineiro, se não começar bem, tá? E Gimnasia de La Plata pega o Universitário do Peru. Aqui eu vou pular esse jogo, não tenho conhecimento nenhum das duas equipes. Na Liberta, a gente tem o Patronato da Argentina contra o Atlético Nacional. Patronato que é lá pro meio da tabela para baixo também. Pode ser interessante alguma coisa aqui, ficar de olho no mercado de gols. O time do Patronato indo para frente, cedendo espaço para o Atlético Nacional contra-atacar. O time do Atlético Nacional da Colômbia tem muito mais bagagem, né, nessa competição do que o Patronato. Se eu não me engano, é a estreia do Patronato na Libertadores, tá? O Alcas, esse Alcas aqui, se eu não me engano, é do Equador. Peru. Equador. Aqui, ó, Emelec. E tem altitude, né? E o Flamengo tem a final do estadual contra o Fluminense. Tem que ver aqui como é que vem o time do Flamengo, tá? Pode ser interessante aqui alguma coisa, ou a Beck Flamengo, ou a correção de preço no Flamengo, começando num ritmo mais lento por causa da altitude. Vamos ver isso ao vivo. Nublense é Chile, se eu não me engano, contra o Racing. Pode ser interessante aqui alguma coisa em Beck Racing. Cerro Porteño e Barcelona. Aqui é um jogo bem cascadura, né? Barcelona do Equador, Cerro Porteño do Paraguai. Foi o Cerro que tomou de 4, ou deu de 4 esses dias? 5-0, tomou de 5 do Libertad. Aí, ó. Que isso, hein? Será que a torcida do Cerro é embalada? Que acho interessante mais 1,5. Pode ser interessante esse jogo aqui, mais 1,5, tá? Veremos. Cerro que veio da pré-Libertadores, não foi? Foi, eliminou o Fortaleza. Jean, goleiro do Cerro. Bolívar e Palmeiras. O Palmeiras já falou, né? A gente já sabe que o Palmeiras vai com o time reserva. Se não me engano, só o Gabriel Menino vai titular, que viajou com a delegação por conta da final do estadual. O Bolívar é o terceiro, quarto, alguma coisa assim, no campeonato boliviano. Tem uma altitude grande também, tá? Mesmo assim, acho que o Palmeiras vence esse jogo, mas vamos ver como é que entra o ímpeto do Palmeiras. Pode ser interessante essa correção de preço aqui do Palmeiras em determinado momento ali no começo do jogo, tá bom? Over gols eu acho bom também. Ver se dá para subir ele 1,50, tá? Esse gol no primeiro tempo pode ser interessante. Mesmo o time reserva do Palmeiras, o Palmeiras tem chance de ganhar lá. Sport Cristal do Peru e Fluminense. Aqui mesmo é a situação do Flamengo, né? O Flamengo vai para uma altitude pegar o Alcas e o Fluminense viaja para o Peru para pegar o Sport Cristal sem altitude, né? Mas tem que ver como é que vem esse Fluminense aqui, dos titulares, tá? Pode ser interessante também essa correção de preço aqui do Flu. E para fechar às 11 da noite aí, Deportivo Pereira. Não sei de onde que é esse Deportivo Pereira. Pega o Colo-Colo do Chile. Deportivo Pereira, Once Caldas é Colômbia, né? Atlético Nacional, Colômbia. Não deve ser essas coisas também, esse Deportivo Pereira. E deve ser primeira participação também em Liberta, tá? Mas como é 11 horas da noite, vou pular esse jogo. É o único jogo hoje, amanhã às 11 horas da noite. Beleza? É isso. Essa quarta-feira seja melhor, né? Que a gente consiga ter uma lucratividade. Mas sempre comento com a galera, tendo uma gestão equilibrada, tranquila, a gente pode ter até dias de hedge, mas a gente pensa que sempre é um médio a longo prazo, né?
essa aposta, trader, viver essa vida não é tiro de 100 metros raso, é quase uma maratona. Beleza? Tamo junto. Amanhã tem mais jogos do radar aqui. Valeu!